Eles foram elas, plantaram ela e você. Ó, a mulher disse que eu sou esse, que eu sou aquele outro, mas eu andando, Ronaldo, mas um caboclo desse aqui. Eu não deixo o cara bulir com ele, não. E se o cara mexer com o homem nesse daí, o cara bola com ele. Aí o cara vai ver o que é o Satanás. Ronaldo, o cara tá mas eu não canto o cara pode dizer assim, ó, eu tô barraqueiro velho ali, nós arranjamos uma briga aqui, nós vamos partir para nós dois. A gente pode pisar no pé para nós dois, senão reparte o que der. Eu andar numa mão desse daí no canto. Eu quero ver o caboclo mexer com ele. Porque se o cara, eu empatei, eu difícil daquele velho levar uma pista de Planaltino, mas não pista daquela andada. O cabo chegou que ele estava com a prosa, né? Aí eu estava trepado numa cadeira assim, os dois meninos, irmãos da mulher, e com um pedacinho. E tinha um cabo que ele chamava mais ele, que o cara era malandro. Chegou chamando ele de uma égua, chamando de corpo. Tá num barzinho Planaltino. Aí os meninos ficaram assim olhando para eu fiquei olhando para os meninos. E o cabo disse, você já tomou uma oi, filha da puta? O cabo falando bem sério, o cabo estava mais ele lá ali no Rio Preto, no Mustafa Pesado, né? E ele disse, pode ficar assim, ficou com vergonha, porque ele sabia que eu não conhecia o cabo, né? Aí, rapaz, aquele foi me dando um fardozinho, eu desci do tamborete de acha assim, criança mesmo, eu fui desci do tamborete do carro, falei assim, igual companheiro, se eu não me conhece, eu não conheço o senhor. Mas ó, o filho mais velho dele não é fato, não, é eu. Eu digo, ó, o senhor sabe que é ela da puta e porra? Aí o cara disse, não, seu moço, pera aí daí que eu conheço esse sem vergonha. Ele disse, não, compadre, esse aí me conhece, eu digo, moço, então na hora que fico ligado aqui com o homem, porque você não falou, moço? Que o rapaz lhe conhecia, você é acostumado com essas brincadeiras, isso não é brincadeira, não. Umas brincadeiras de moleque, isso é brincadeira de moleque. Aí o caboclo disse, rapaz, o seu parece que eu estou primeiro curso, né? Eu disse, seu pai, não é muito comprido, não. Aí ele falou assim, disse, mas gostei, caboclo, gostei. Senão eu conheço esse daí, mas é acostumado a chamar mais eu. Você é um sem vergonha, um cacaceiro, sapato de bom. Mas, pai, você podia ter me avisado, você é? É mesmo, né? Ele disse, ó, eu vi que quando o senhor desceu vez, o senhor não desceu mais brincando, não. Eu disse, não, eu não disse mais para brincadeira. Porque eu ando mais ele, né? Eu ando mais um companheiro desse daí, ó. Eu estou falando pro senhor, companheiro, eu garanto o taco, não sabe? Eu ando mais um companheiro do senhor, o cabo não mexe com o senhor não, porque se mexer, nós parta a briga para nós dois. Eu digo, pode pisar no pé dele para nós dois, que nós reparte. Ah, menino, olha. Aí o cara disse que Não, ele disse que na época de Lampião, ele correu e se escondeu dentro de um cacimbão, na época de Lampião, que passou lá. Eu acredito, Ronaldo, porque ele é da idade, se meu pai quisesse vivo, estava mais ou menos na idade dele. Meu pai falou que Lampião passou lá. Seu pai tinha uns 90 e quantos anos, se fosse hoje? Meu pai devia estar nessa base mesmo de 96, 97, por aí. Por aí. Meu pai contou uma história, Ronaldo, sem mentira nenhuma. Eu estava lá na horinha, na hora que eu fui levar um documento de uma menina minha que ia casar, né? Cheguei na casa de uma mulher branca sarapantada. De uma menina minha, não, do irmão sua. Da irmã minha, a Bibi, mais mais nova do que eu. Uma mulher, ela é do jeito de Bibi, o cabelo amarelo daquele jeito. Uma mulher branca, sarapantada. Eu cheguei lá e bom dia, comadre, uma mulher. Bom dia, quem é o senhor? Aí eu digo, eu sou o irmão da Bibi, eu vim trazer aqui o documento dela. Que ela vai quer casar com o menino da senhora, e o pai do rapaz exigiu para trazer aqui o batistério dela. Tá bom, entra pra cá. Aí abriu a porta, eu entrei. Aí ela disse, eu vou cuidar aqui de uma galinha desse tantinho. Aí disse, você tem uma faca aí? Eu disse, tem. Queria peixeiro e chegar lá, a mulher pegando a galinha assim, a faca bateu assim na carne dele aqui assim, que levou até aqui. Ela não contou conversa não, passou assim a faca por debaixo assim e pendurou o dedo, sem cair aí dentro. Eu digo, essa mulher é inteligente. Aí depois ela conversando mais ela era sobrinha não, neta de Chico Chicote das Guariba. Ixi, mano. Chico Chicote das Guariba. Ela falou para mim, ó, José, nós fomos cercados uma vez com 400 praças. A casa do velho era de pedra, né? As paredes tudo de pedra. Aí estava dentro da casa. Eu gostei todos deles, seu Ronaldo. Estava dentro da casa, né? Estava dentro da casa. Essa menina que era essa mulher que estava me contando a história e uma filha de Chico. Meu filho, mesmo assim, quero ver minha mãe ainda viva. Aí chegou o reforço de Fortaleza, né? Escuta aqui, minha filha, encosta pra cá, não. Escuta. Aí o reforço chegou e falou assim, João Ronaldo, 400 praças. Cercaram a casa assim,
Gostei E Lampião, mas os cabos dele estavam escondidos assim, atrás de umas pedras que tinha. Aí foi, chegou e falou assim, disse, ô, seu Francisco, o senhor se entregue. O senhor se entregue que o governador, o presidente de Fortaleza, eu não quero o presidente nessa época, mandou lhe buscar. Aí ele disse, ó, menino, para levar chicote da Jaguaribe, pode trazer mais polícia, que vocês aí é pouco. E aqui, enquanto tiver bala aqui dentro, chicote da Jaguaribe não se entrega para a polícia, não. Aí o comandante do pilotão disse, então o senhor se apronte aí, que quando for daqui a pouco, nós vamos dar um aviso. Olha, 2 avisos. É uma manulixa que tem aqui, ó, eu vi a bala dela chama assim, deve ser um bolo de ferro. É mesmo? Diz, ó, ela dá um tiro, é para começar, o senhor vê igual pipoca, igual aquele de pipoca no carro. E quando ela der outro tiro, é para parar o fogo. Aí Chico disse, então vocês podem mandar. Aí o soldado se escondendo naqueles montinhos de pé, e a mulher, a mocinha correu num corredorzão que tinha assim, chegou lá e disse, que Chica, cuida que o caminho está vindo lotado de polícia. Disse, não, deixa vir, minha filha. Aí a polícia chegou, cercou a casa, aí o comandante do pilotão falou, está pronto aí, seu Francisco? Eu disse, estou pronto, menino. Pode mandar de lá para cá, que eu mando daqui para lá. Já então o senhor vai escutar agora mesmo o ronco da manulixa. Aí o senhor pode atirar do jeito que o senhor puder, que nós vamos atirar do jeito que nós puder. Aí tinha um cabo, né? O cabo ficava lá no galpão, lá fora, ajeitando as munições, que o cabo vinha engatinhando. Aquelas capangas de bala ia secando e o cabo ia engatinhando por assim, mandando as capangas de bala. Aí o cabo ficava a manulixa lá armada com a bala na agulha e o cabo aqui com a linha. O fogo era assim, mais ou menos que nem daquela na casa ali de seu menino. O cara puxava na linha aqui, quando puxava na linha aqui, a manulixa disparava assim, você via só o urro. Era amarrada num pau, porque se desse um tiro, ela batesse no peito do cabo e derrubava. Eita! A manulixa, a boca dela é grossa assim, não ia arranjar a cama ali pra ele se deitar. Não, deixa lá, ele ainda aguenta ainda. Aí não Tá com sono, pai? Tá com sono? E aí a mulher... Quer deitar, meu filho? Quer deitar? Quer deitar, não? Não, eu deitava, não deixei o lençol com os troços lá no rio. Lá no Rio. Tá lembrando lá do Rio. Lembrei agora. Aí o cabo... E aí a manulixa disparou, quando a manulixa disparou, aí começaram. A moça atirava, tinha uma janela assim e a porta da varanda, né? E o velho tinha a porta lá no sobrado, a casa do sobrado que tem aquela ali, tinha a porta do sobrado lá e a outra parte aqui. E a mocinha, a menininha, que essa que estava me contando já, deitou-se, disse, olha, Cristo, deita aí debaixo dessa cama. Aí a mocinha deitou-se debaixo da cama e eles mandaram o brasa. Vira igual me pipoca no carro. Deus me livre, que eu... Aí quando foi com a base assim, de umas 3 horas de fogo, aí a manulixona de novo. Não, eu jogo fora. Mas joga fora. Mas já jogou, né? Se eu tiver esse tamborito aqui, sai baiano, né? Aí, tem um café, ele toma café? Toma não, só chá. Só chá, né? Daqui a pouco eu dou um chazinho pra ele, né? Aí, moeda, depois você faz um casinho pra ele lá, viu? Tá feio. Então tá bom. Pode sentar aí, senta aí, Pode pai. sentar, seu Antônio. É o quê? Pode sentar aí. Pode sentar, seu Eu Antônio. vou buscar o lençol. Não, mais tarde a gente vai. Mais tarde a gente vai. Mais tarde que o rio tá cheio. O rio encheu, aí a gente vai mais tarde. Mais tarde. Viu? A água encheu? Encheu lá, o rio tá cheio. Agora. O açude do Angelino estourou, aí o rio encheu. Entendeu? Eu vou espiar. Não! Mais tarde eu vou de moto lá. Senta, seu Antônio. Viu? Senta aí, depois... Aí eu vou lá buscar. Senta aí, seu Antônio. Pode sentar aí, ó. Aí, não tá vendo o homem falando, não? Senta aí, seu O homem não mente não, rapaz. Olha o homem aí. Senta aí pra nós conversar, seu Antônio. Senta aí, pai. Eu vou espiar, senhor. O Breno foi atravessando a janela, assim, pra sair pra fora, uma bala pegou ele assim, caiu morto. Aí ficou a filha dele. A filha dele gritando, né? Aí ele ficou só arquejando, aí chegou a precatória do governo. Chegou a precatória do governo. Se não tivesse matado o homem, não era para matar mais não, que era para levar ele de qualquer... Aquela polícia não dava, era para levar mais polícia, mas não era para matar o homem. Mas aí a precatória, quando chegou, já tinha acabado de morrer. Aí o comandante que veio trazer a precatória disse, um homem desse não era para ser matado, que podia o governo precisar de um homem desse.
Esse homem tá brigando desde dia Antônio, tá? O homem era valente. Brigou Antônio o dia todo, à noite, e amanheceu o dia, veio morrer agora meio-dia. Porque tinha lá, a menina falou que tinha um monte... Será que era cangaceiro de Lampião? Não, era padrinho de Lampião, né? Que tinha assim na casa dele, assim no sótão assim, tinha um quarto assim, ó, que tava fruto que as balas, vem num saco assim, Ronaldo, um saco pequeno assim, ó. Era um monte de saco de bala. Cada tipo de arma vinha as balas. Bala de mandubicha, bala de riúna, combé, eu conheço tudo. Tinha e Lampião disse que estava deitado, mas os cabos dele, assim, de trás de uma spray dele que tinha, e a bala, eles estavam lá num buraco assim, ó, a bala batia nas pedras assim, que só via as toques que a bala saía cantando, e eles deitados. Aí Lampião disse, ó, nós estávamos aqui, nós assistimos o fogo a noite inteira. Nós só não demos uma mão para ele, mas de uma prosa que ele me falou. Quando eu passei aqui na casa dele aqui, ó, tem uma base de uns 10 anos ou 12 que eu passei aqui, ele mandou eu pegar uma enxada e uma foice e um machado. E quando acabava lá, nessa morte de meu pai pra lá, que isso não resolvia mais nada não, que meu pai já tinha morrido. Aí por isso eu fiquei com o queixo dele. Senão eu tinha dado uma mão para ele. Tinha morrido. Ele morria, mas também tinha morrido de polícia que nem chuva. Porque nós aqui nós atirava de ponte. Que nós via a hora que a polícia, nós via a hora que ele se levantava para poder atirar, ó. Que lá era um arco assim, ó. A casa lá em cima do arco. A polícia tinha que se levantar assim para poder atirar. Se ele se atirasse assim, a bala bateu no chão. Que a casa dele era lá em cima do arco. Meu pai contando essa história. E disse, olha meu filho. Eu era rapaz de novo, nós estávamos esperando um gado, numa avenida que tinha com a base assim de uma légua ou 2 léguas. Meu filho, sem mentira nenhuma, tinha os pés de braúna grandes assim, ó. Tinha vezes que a bala saía de lá do policiamento, batia no lugar da braúna assim, ó, que cai de braúna dessa grossura assim, caía, a bala costa igual uma foice. Assim, a gado descia, no chão. E aí, para nós não morrer, eu e o outro companheiro, nós sacrifámos dentro de uma jangada de pau que tinha assim, ó, tinha uma jangada velha de pau, nós jogamos as perneiras de vão e quando acabava nós se deitamos. Porque um homem estando assim, qualquer outra pessoa estando assim é muita coisa. Agora se você ficar assim, é só 3 dedos de largura, é difícil acertar um tiro. O tiro só acerta mais de costa ou de frente, porque assim a pessoa é bem ladrão. Mas se você for assim, ó, é difícil acertar, que é só 3 dedos de largura a cabeça do homem. Eu digo, Deus me livre, pai. Se passou um sufoco, hein? Pois é, se o pai estivesse vivo, ele estava na idade aí de seu menino. E seu pai morava lá? Meu pai morava lá, no na fazenda lá. Sim, lá na fazenda lá. Chico Chicote das Guareiras, que foi o homem mais valente do mundo. Depois de Lampião. Sim, depois de Lampião. Agora teve o Antônio Silvino também, né? Esse que eu estava falando naquele... O senhor já assistiu os filmes de Lampião? Já andei assistindo já um filme dele, bom, né? Maravilha, né? Eu já andei assistindo. Aí, Ronaldo, o Antônio Silvino, era valente e sabia. Que arranjaram um caboclo, não pegaram um caboclo bravo no mato, não sei aonde, e quando acabava, botaram no pé dele. E que ele estava dormindo e sonhava as coisas acontecendo com ele. E era? Aí ele tava, a polícia estava atrás dele para pegar ele. Aí arranjaram um caboclo bravo, não sei aonde, e o caboclo já manso, aí botaram no pé dele, que o caboclo rasteja igual cachorro. Igual cachorro. Aí o que a Antônio Silvino fez? Quando eu estou para adoecer, seu Ronaldo, eu me vejo direito. Antônio Silvino tinha um pé de imbu, né? Antônio Silvino foi lá no pé de imbu, quando acabar... Seu cachimbo? Quando acabar, deu 3 voltas assim no pé de imbu, quando acabar, subiu. Quando daí a pouco que ele olhou no caminho, lá veio um caboclo. Porque o caboclo, ele quer saber, ele não é pro sol não, ele olha pro sol, ele caça pela resta do sol, ele vê a abelha descer. Assim, um caboclo velho falou pra mim. E aí, quando ele olhou assim, que o caboclo vinha com o nariz no chão assim, ó, que vinha com lepada. O caboclo foi lá, voltou, passou de novo, tornou a vir, tornou a subir. Pra lá do rumo que ele estava. Quando ele foi, aí ele voltou, o caboclo voltou no rastro dele. Quando o caboclo chegou pra gente, segurou o risco. Queria pegar ele? Segurou o risco bem na copa do peito dele. Quando a boca falou, ele caiu morto. Já acabou, porque ele nunca mais tinha rastreado ninguém. Aí tinha uns cabas jogando bilhada lá, jogando baralho lá na parede do açude, né? Aí um dos cabas dele bolhou lá com a sobrinha do padre, né? Tinha um irmão casado, tinha uma sobrinha lá, aí um dos cabas foi lá e bolhou com a mocinha. Aí o padre foi na igreja, celebrou uma missa de corpo presente, ele ficou abestalhado, né? Sem saber o que ele estava fazendo. Aí
chegou um comandante e 4 polícias. Aí chegou, esteja preso, seu Antônio. Pega as armas. Aí pegaram as armas dele e dos cabos dele. Aí um cabo dele falou assim, mas seu Antônio, como é que o senhor, um cabo tão macho que nem o senhor, nós se entregar para 4 policinhas dessa, mano? Aí eu disse, de fato, me acovardei. Disse, não, se eu me entregar esse rifle aí, quando o senhor vê como é que um cara é macho. Aí o tenente disse, é doido? Quem é que tá com a cobra que nem você, preso e que vai acabar para soltar? Você já matou não sei quanto. Agora nós falamos o seguinte, nós vamos levar você, tinha uma proposta para você. Aí levaram ele, amarrado, você não tinha o que, mano, amarrava com a corda, né? O braço do carro para trás, e amarrava as pernas também, né? Não, botaram dentro de um carro e levaram. Será que o velho tá cochilando? Aí levaram, né? Levaram ele. Tá aí, né? É. Aí, quando chegou na cadeia, né? Aí o governador de Fortaleza veio. Falou, você quer o Antônio Silvino? Eu disse, exatamente. Disse, olha, Antônio, que eu lembro assim abaixo de uns 30 anos, por aí, a força de um homem morto, mas que o homem era valente, que nem uma cobra. Eu disse, ó, tem uma proposta para fazer para você. Você pegar Lampião, que o nome dele é Antônio Ferreira, Antônio Ferreira Virgulino, Lampião. O nome do Lampião. É, o nome dele original é Virgulino Ferreira. Virgulino Ferreira. Aí o sobrenome botaram Lampião, a sombra do mundo inteiro. Aí, disse, ó, mas você pega ele, não é para matar não, você pega ele e traz ele aqui vivo. Que eu preciso de conversar com ele. Aí ele disse, disse, você se acerta, eu disse, não é possível, mas eu tenho que fazer 2 mortes primeiro. Aí o presidente disse, não, eu não sei se era Getúlio Vargas, no tempo de Getúlio, eu sei que era um deles aí. Eu não sei, não, Fernando, como é? Aquele governador azul, Garrafa Azul Médio, foi depois dele. Garrafa Azul Médio foi em 64 que ele foi governador, né? Aí teve aquele que morreu no avião, que eu esqueci o nome dele. Getúlio Vargas. Teve Getúlio Vargas. JK, Juscelino. Juscelino foi governador aqui em Brasília, né? Presidente aqui em Brasília. Aí ele falou assim... Teve o Castelo Branco. Castelo Branco, que morreu em 64 no avião, né? Aí falou assim, disse, não, nós já estamos querendo pegar o Lampião, porque ele já matou gente demais, e você já está querendo matar 2. Eu disse, estou. Eu estou querendo matar 2. Eu estou querendo matar o padre da matriz e meu padrinho de botinha. Se vocês liberarem esses 2, eu vou lá, é a mesma coisa de eu matar um anambu. Aí eu venho e vou atrás do Lampião. Disse, mas você garante de trazer? Eu disse, garanto. Eu garanto de chegar lá e quando acabar, eu chegar lá, eu meto bala nele, e ele mete bala nele, mas eu garanto de trazer o Lampião assim, ó, amarrado com a corda, que nem entrava um jumento ou um cavalo. Aí, que eles toparam uma vez, né? Eles toparam uma vez, aí chegaram no arraial, estavam os cabos do Lampião e Lampião, né? Aí chegaram assim, aí o cabo Lampião levantou, já correu a bala na agulha, ele se levantou e veio com o rifle assim, em ponto de tiro no rumo dele, né? E o Antônio Silvino vai caminhando para lá, chegou e falou assim, liga com o senhor que é o Virgulino Ferreira? Ele falou, disse, exatamente. Disse, olha, eu andava atrás de lhe encontrar para nós andar juntos, que eu estou com um pouco cangaceiro aí, ó, que eu vi falar que você é valente, eu queria cantar com você por modo nós andar nós aí, nós formar um grupozinho. Aí ele falou, vamos ver, né? Quando foi, ele disse, pega essa carne, passa um fogo lá e basta essa carne. Aí ele foi lá, chegou lá, fez um espetão de pau, tirou uma furquinha lá e tá achando o espeto. Aí ele mandou, quando falou com o cabo dele, ó, você vai lá e dá um tiro de raspão naquele cabo. Não, tiro para matar não, dá só um tiro de raspão para a bala passar perto da orelha dele, assim, para eu ver se o cabo é bom. Aí o cabo foi. Chegou lá, o cabo manobrou o rifle aqui assim. Tá! Diz que a bala passou socando assim na orelha dele. Ele estava com o rifle aqui no colo, ele não contou conversa. O rifle já manobrado, com o rifle manobrado, a bala está na agulha. Apertou o dedo no gatilho, ele aqui, o cabo coisou e saiu correndo. Ele disse assim, você não sabe atirar, não, só pegou assim. Tá! O cabo emborcou. Aqui, quando a bala dispara, a outra entra na agulha. Aí ficou ali com o rifle quieto. Aí eu disse, aí, o cabo caiu embora, cara. E ele estava assando a carne. Quando foi daí um pedaço bom, a carne estava assada, aí ele veio com um espeto de carne. Aí, disse, ó aqui, seu Virgulino.
a cuiana assim, a cuiana de cabaça, que aqui é proibido falar em cabaça, né? Cabaça é outra coisa, uma cuiana assim, cheia de farinha, assim, no meio dos cambaqueiros. Aí o Lampião falou assim, me diga uma coisa, que estilo foi o que eu escutei pra ali, pra onde você tá, no voo que você tava com essa casa? Foi um cabo do Iceu. Foi um cabo do Iceu que foi lá experimentar. E homem ninguém experimenta. A gente experimenta é fumo e cavalo. Homem não. Quando a gente vai, ou vai ou então desiste. Um cabo me deu um tiro. Eu não mexi com ninguém, o cara me deu um tiro que eu vi a quintura da bala passou aqui na orelha. E você levou foi porque quis. Agora eu me tirei uma bala bem no meio da cabeça dele, que eu não vou atirar brincando. Aí o Lampião disse, ó, você escolhe 6 desses que tem aí, ó. Você escolhe qual é o melhor para você ir. Você não pode ser mandado, não. Você tem que mandar. Que nós dois não dá certo, não. Porque eu também sou desse tipo. Ele disse, não, se o senhor quiser, nós toca bala aqui nós dois. Ou você vai no comando de Antônio Civil, ou vai no Lampião. Para mim, tanto faz como tanto fez. Aí o Lampião disse, não, eu já vi que você é bom. Pode pegar 6 desses daí e você segue o seu destino. Eu curso que sobrar, eu sigo o meu. Porque no dia que nós topar, nós jogamos ali. Não, eu ando prontinho. Triscou, já sabe, né? Eu sou igual a ratoeira. Aí lá, ele pegou os cabos e tocou no meio do mundo. Mas aí, com esse negócio de Lampião, ele queria matar mais 2, né? Aí ele era paraibano, da terra do teu avô, Antônio Silvino. Antônio Silvino. Antônio Silvino, sim. Valente, vixe, pode pôr valente nisso. Tá? Lampião é de Riacho de Navio. É Pernambuco, aí nesse mundo aí, abaixo de Custódio, desse mundo aí. É. Riacho de Navio. É. Eu vi o filme dele, mas é bom o filme dele, né? É, e ele morreu nas Alagoas, né, Serginho? Não, acho que ele morreu, se foi um dia desse, estava passando uma reportagem de uma bisneta dele. Mora lá, ele no mesmo lugar. Estava passando aí na televisão. Disse que Maria Bonita teve um filho que não era de Lampião. Você sabia dessa história? Eu vi falar desse negócio. Diz que ele jogou o menino para riba, quando acabasse, botou o punhal assim, quando o menino veio, bateu no punhal, matou. Acho que era de um cabo dele. De um cabo dele. É. E ele matou. Oxe, mas ó, diz que ela falou que o menino não era dele não. Aí não teve conversa. Virgulino Ferreira Lampião. Que ele começou mais um negócio de uma fazenda lá que acho que tomaram do pai dele, essa tira de terra.